E aí, vamos estudar a lição? Ei, estamos falando de novo sobre o processo de interpretação, que o texto tem que ser considerado dentro do contexto para não virar pretexto. Eu já sei que eu falei isso para você, mas vou repetir de novo. O texto, para entender um texto, tem que prestar atenção no contexto para não virar pretexto para a gente falar a bobagem que a gente quiser. Beleza? Vou repetir isso aí até morrer, meu irmão, porque esse é o princípio de interpretação da Bíblia. Mas para você ter isso aqui de uma forma um pouco mais detalhada, então a gente vem assim, ó. Você tem ali uma palavra. Preciso entender aquela palavra. Para entender aquela palavra, eu preciso apanhar a frase. Então, eu quero compreender a palavra, não entendi muito bem o que essa palavra significa dentro dessa frase. Opa, o que essa frase significa dentro desse capítulo? Opa, o que esse capítulo significa dentro do livro? Opa, o que esse livro significa dentro de toda a Bíblia? Percebe? Para você entender, às vezes, uma palavrinha, você precisa estudar a frase. Para entender a frase, o capítulo. Para entender o capítulo, então você estuda o livro. Para entender o livro, você estuda a Bíblia toda. E assim sucessivamente. Ou seja, é um processo de compreensão em que você vai buscando a fonte para saciar a sua sede derivada da não compreensão de uma palavra. E às vezes, para entender uma palavra, você vai buscando e vai buscando as instâncias superiores para entender. Isso se chama busca pelo contexto, para você entender o texto. Beleza? Ainda que esse texto, ainda que seja apenas uma palavra e não um texto como todo, apenas uma palavra, o contexto é necessário para se analisar. Exemplo disso, Atos 10, para você entender aquela questão do lençol, se você pegar apenas um texto, mata esses animais imundos e come, você vai entender. Então agora eu posso comer tudo quanto é porcaria por aí, né? Então aí você, tirando o texto de dentro do contexto, então você pode comer qualquer porcaria que tem por aí. Ou pode fazer igual aquela mulher, eu não sei o que vai ser do meu casamento, Deus me ilumina. Aí leu o texto lá, revestivos de um novo homem, a carta de Paulo aos Efésios. Aí a mulher virou pro terapeuta e falou, eu quero um novo homem porque Deus mandou buscar um novo homem. Não é assim, filho, é texto dentro do contexto. Então você pode matar qualquer animal e comer de acordo com Atos 10 se você tira o texto fora do contexto. Se ligou como é que funciona o processo de interpretação? É desse jeito aí. Então, cuidado. A interpretação mal feita pode ser muito perigosa para a compreensão, inclusive, do plano de Deus para a nossa vida. Vigia, irmão, vigia. E aqui o exemplo usado na lição de hoje é o texto de Gênesis 1, 27, comparado com 2, verso 7. Lá no livro de Gênesis, você tem ali 2 capítulos, um do lado do outro, mas com uma palavra com significado diferente em cada capítulo. Olha aí, tá vendo como é que tem que ter cuidado? Exemplo, o termo Adão, que significa humanidade, que deu também um nome para Adão, de onde se originou a palavra Adão, ok? O pai da humanidade. Então, Adão significa humanidade, beleza? Humanidade no capítulo 1, verso 27. Porque se você ler o capítulo 1, verso 27, diz assim, o homem é definido nesse contexto como homem e mulher. Ou seja, o termo hebraico Adão está entendido nessa passagem como uma referência genérica à humanidade. Beleza? Humanidade. Homem e mulher. Agora, quando você chega no capítulo 2, no verso 7, homem e mulher os criou. O termo Adão. Ou seja, Adão aqui é colocado como homem. Capítulo 2, verso 7. No capítulo 1, humanidade. No capítulo 2, verso 7. Significa homem. Como é que você entende que no capítulo 1 é humanidade e no capítulo 2 é homem? O mesmo termo. É o contexto que define. A palavra está inserida dentro de uma frase, que está inserida dentro de um contexto, e esse contexto compreendido define, então, o valor da palavra. É assim que estuda a Bíblia, porque senão pode ser muito perigoso. Né? Como é que estuda a Bíblia? Eu vou botar o dedão aqui, vou ver se Senhor revela a tua vontade para minha vida. E Judas saiu, foi se enforcar e vou me matar agora. Não é assim, né? Você meteu o dedão aqui assim na Bíblia, como é que vai ser a vida no céu? E cai lá em Isaías, fala assim, no céu não trabalharemos debalde. Então vai ter água encanada no céu. É assim que estuda a Bíblia, filho? Não. Texto dentro do contexto para não virar pretexto. Essa frase eu vou sempre repetir e o exemplo citado pela lição é o termo Adão, que significa homem e que também significa humanidade, mas isso é definido pelo contexto. Ontem nós estudamos a palavra shalom e nós estudamos a palavra misericórdia. Hoje, humanidade, homem. Que Deus nos ajude na compreensão e no crescimento do estudo da palavra. Vamos orar? Obrigado, Deus, por fazer-nos compreender verdades dentro do seu contexto
a fim de que a lição seja pura e não contaminada com más interpretações. Em nome de Jesus, nos ilumina hoje e sempre. Amém.